dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você estiver nos ouvindo. Este é o Proseando a Palavra. Nós estamos aqui, né, hoje, né, compondo a nossa mesa. Esqueci de me apresentar. Meu nome é Kleber. Estamos aqui também com esse cara, o maestro aqui, empresário, fala aí. Igor Câmara. Fala, se apresenta aí. Fala pessoal, paz do Senhor. Espero que seja uma conversa abençoada, que edifique a sua vida, que você aprenda alguma coisa e que a gente aprenda aqui uns com os outros também. O Igor tá sempre por aqui, né? Mas hoje ele já tá como convidado especial. Que honra! Esse dia tinha que chegar, né? Uma hora tinha que ser Pô, esperto. que isso? Também líder de louvor, também empresário, N situações aí. Jesus Ortiz. E aí, pessoal? Opa, eu não vou me ouvir por aqui, mas com certeza você está me ouvindo bem, né? Fui meio que puxado ali, né? Fui pescado ali, mas acho que vai ser uma conversa bem interessante. Pô, primeira vez que apresentam Jesus sem fazer um trocadilho. É a primeira vez. Pode Né? fazer. E até com vergonha, né? Empresário, e tem um Luan aqui. Empreendedor. Amém. Obrigado pelo convite. Boa noite, bom dia, boa tarde aí. E que seja muito, como tem sido em todos os episódios, né? Edificante pra gente. E eu tô muito feliz com essa oportunidade aí. E é isso aí, gente. Hoje nós vamos falar sobre... o tema do nosso episódio vai ser sobre o cristão e as finanças, né? Ainda é um tabu, né, falar sobre dinheiro dentro de igreja, né? Mas nós vamos não só falar sobre isso, mas também como cuidar das finanças, né? E como ter, né, a vida financeira mais saudável, né? Vamos começar, né, com essa questão, né? Falar de dinheiro ainda é um tabu para os cristãos ou já houve essa superação, né, de falar sobre dinheiro? E aí, quem começa? Pode falar. Olha, hoje está muito melhor você falar de dinheiro nas igrejas, porque graças a Deus, tipo assim, não só acesso à internet e tudo, mas trouxe muito conhecimento, porque o problema em si é que no passado, além de ter pouca informação, o que saía mais na mídia era o lado negativo, pessoas que usavam da fé, né, para poder enganar pessoas e desviar o dinheiro das ofertas e etc. E com isso fez com que criasse um preconceito e também muitos pastores sérios até se acanhassem, ficava meio com receio de tocar nesse assunto devido, né, a essa repercussão negativa. Exatamente. E às vezes até evitava de falar. Entendeu? Eu sou evangélico desde que eu nasci, bem dizer, de poucos anos para cá, eu tô com 26 anos, apesar de não parecer, há pouco tempo para cá, que eu vejo pastores, pessoas, de fato, antes de recolher a oferta, etc., trazer palavras, o que a Bíblia diz a respeito. Porque entendeu? Também, né, querendo ou não, de uma certa forma, né, a vida financeira está ligada também ao emocional, né? Porque se o dinheiro ele traz, né, o alimento, enfim, os nossos suprimentos mensais, né? Enfim. E também uma questão cultural brasileira, porque no nosso país criou-se a ideia de que ser pobre é sinônimo de humildade, entendeu? E aí, às vezes, até não só dentro das igrejas, mas no dia a dia, se você comentar às vezes com um amigo ou um parente, que você tem uma ambição positiva de crescer, conquistar, quem sabe até ficar rico um dia, você é visto com maus olhos. Porque as pessoas acham que riqueza é sinônimo de arrogância, como não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ver que as pessoas falam, eu vim de família humilde, para não dizer, vim de família pobre.
Tá entendendo? Eu vim de uma família, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque tem essa mentalidade franciscana, acha que quanto mais pobre você não se corrompe, você agrada a Deus se você for pobre. Parece que é meio que uma colocação na qual você precisa se pontuar para que dê certo. Infelizmente, a cultura parece que chama isso. Aí entra muito, né, quando você vai na Bíblia, entra muito que a galera usa até a própria parte, né? A viúva que não tinha nada e deu tudo que tinha, ou a mulher que não tinha nada e multiplicou o azeite, e eles pegam essas pontuações como se aquilo fosse humildade, como se aquilo fosse o necessário para que você recebesse algo mais. E aí a cultura, não somente no Brasil, mas aí você pode colocar um pouco mais na cultura latino-americana, tem muito disso. Você acreditar que para você receber algo muito maior de Deus, você precisa estar no zero. E isso não é verdade. Isso não é verdade porque não entra uma parte ali, foi uma provisão. A mulher, naquele momento, ela não tinha nada, ela estava precisando. Deus proveu a ela aquilo e com aquilo ela fez. Tanto que, normalmente, as pessoas falam, você não vê mais citações daquela mulher. Aquela mulher, provavelmente, daquilo ela aprendeu e daquilo ela fez algo novo que a fez não voltar a esse ponto. E o engraçado, né, tipo, vocês falando aí sobre a questão de humildade, minha irmã trabalhou num condomínio, assim, as pessoas eram da classe alta, né, lá em Copacabana, e ela falava que o pessoal só ia pra rua de Havaianas, né, e bem simplesinho, né, e já as pessoas já da classe mais as pessoas mais pobres, elas já estavam ali em Copacabana. Já ia falar as pessoas mais humildes. Não, mas se entra. Tá no automático, já tá no automático. Eu me travei justamente por causa disso. Luan já fez assim. Não, calma aí. Até porque as pessoas que a gente conhece, se a gente parar pra pensar, os mais soberbos são justamente os pobres, cara. Assim, eu não conheço, tipo assim, eu tive a oportunidade de ter acesso a pessoas muito, muito bem financeiramente, sabe? Tive acesso e, assim, onde eu vi mais soberba foi justamente no meio da classe pobre. Você vê que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Até daquele que cresceu, né, muito rápido. Então, exatamente. Parece que é uma aplicação, não somente a soberba, mas parece que a pessoa como se não quisesse ajudar em compartilhar com aquilo, né? E aí você fica meio que ali, você não pode falar muita coisa, porque a pessoa pode se retrair, pode achar que você está tendo algo contra, e infelizmente joga sempre aquela, mas eu vim de baixo, eu vim do zero, eu não era nada. E, cara, assim como o Luan, eu já tive a oportunidade de conhecer uma galera que tem uma nota. Conheci pessoas de São Paulo, o concurso que fiz e tudo mais, que, cara, é totalmente o contrário. Uma pessoa que tem muito poder aquisitivo, o que ele mais quer fazer é tentar te passar alguma lição para que você também chegue lá. Alguns cobram, tudo bem, mas se você pagar, ele vai te ensinar. Então, eles têm essa questão de, eu gostaria que todo mundo pudesse fazer isso que eu faço. Essa questão que a gente está comentando é igual todo mundo odeia o Cristo, pobre e soberbo. Verdade. Mas assim, levando para uma outra razão que eu acho que também tem a ver com esse tabu, que gerou esse tabu de se falar de dinheiro nas igrejas, mas é mais geral, não só nas igrejas. Quando você vê uma pessoa, por exemplo, a gente está vivendo um período que está tendo inflação, tal, um monte de coisa. Aí você vê na conversa das pessoas, nossa, esses empresários estão doidos, esses caras, nossa, só querem se aproveitar do povo. Esses caras... Só que isso é um desconhecimento. Sim. É um desconhecimento. Os culpados não são os empresários. O cara está ali, às vezes, fazendo o que pode, às vezes até o que não pode. Isso. Para manter ali. Entendeu? Isso. Só que, poxa, o cara tem que ganhar o dinheiro dele, ele tem que ter o lucro dele, ele tem que ter a margem dele em cima do que ele vende, do que ele produz, do serviço que ele faz. Mas as pessoas não têm esse conhecimento. Mas isso é passado aonde? Aonde que as pessoas aprendem isso? Aí você vai ver, quando vai falar de inflação, alguma coisa, a pessoa já fala, aumento dos preços, né? Está aumentando os preços, está tendo muita inflação.
né? Só que aí quando você fala, quem é que aumenta o preço? É. Quem é que vai lá e escreve lá no catálogo, custa tanto? É o empresário, Sim. né? Mas por que ele está aumentando o preço? Tem outras razões. alguma coisa ali. Alguma coisa. E pode saber que a maioria das vezes, lógico que tem cara que não tem caráter mesmo, que quer explorar, Sim. mas na maioria das vezes, o cara às vezes faz o que pode e o que não pode. Aí quando ele olha para um empresário, que normalmente é o que a gente associa a pessoas bem-sucedidas, que ganharam dinheiro, não necessariamente, né? Eu espero chegar lá um dia. Vai chegar, em nome de né? Jesus. Mas Profetizo. assim... Não esquece de mim quando chegar lá. Mas assim... Como é que é, né? A gente tá junto Pois é, comendo sal, né? Tem que crescer junto. Mas assim, quando as pessoas associam os empresários a pessoas bem-sucedidas, que têm muito dinheiro, e normalmente você olha para os mais ricos do mundo, são empresários. Mas aí quando falo, gente rica, quer explorar, não tem caráter, quer ganhar em cima de tudo, e criam esse preconceito com a riqueza. Aí, às vezes, o cara olha para a vida dele, ele não estava muito bem das pernas, não tem organização nenhuma, deve Deus e o mundo. E o cara vai querer falar de dinheiro? Não vai querer mesmo, porque quando ele fala disso, traz sentimentos ruins para ele. E aí vai evitando, aí vai gerando outras gerações que mantêm isso, e esse ciclo continua. Mas é como o Luan falou, a gente está evoluindo, né? Tanto que a gente está hoje gravando um podcast falando sobre isso. Uma coisa que vale muito, principalmente quando a gente fala do ambiente de igreja e dinheiro, né? Tem muitas questões que a gente teve que trocar, né? Infelizmente, o Luan citou muito bem. Até muito tempo atrás, se você falar de dinheiro na igreja, era porque o pastor... Era rapidinho, né? Recolher as ofertas. O pastor, ele tem que correr, ou aquele velho, não, todo pastor rouba, ou esse dízimo é uma mentira, aquelas questões todas. Só que a gente chegou num ponto, e eu normalmente falo com as pessoas que isso chegou junto com o acesso à informação. Que todo mundo começou a entender que, na verdade, não é bem assim. Né? As igrejas começaram a falar, pô, cara, beleza, eu recebo 10% de todos vocês, mas olha isso aqui. Olha quanto que eu gasto, o aluguel, olha para vocês terem um culto legal, olha quanto que eu gasto para concertos, para fazer pequenas coisas, que num dia pode ser pequeno, mas faz 365 dias, fica grande. E aí esse processo ficou interessante de que as pessoas começaram a entender, é verdade, eu faço parte disso, eu tenho que ajudar ali. Então, junto com essa informação que chegou, se formaram bastantes conglomerados de pessoas, né? Eu, por exemplo, eu faço parte do Kingdom Business as Mission, né? Que é a parte de BAN, que é você tratar a empresa como uma missão. E você entender de que, como empresário, tudo que você faz é para Deus também. E, cara, a primeira aula é sobre isso. O primeiro choque que você tem é esse. Eu falei, irmão, você tem que entender que o dinheiro ele não é teu dono. Você é o dono dele, mas, na verdade, quem domina ele é teu Deus. Isso. Deus domina você e você domina o teu dinheiro. Então, é tudo dele. Entendeu? Isso. Se você chegar e falar assim, irmão, chega, passa tudo. Se você for de Deus, você vai chegar, pô, Deus, estamos juntos, tudo. Isso eles falam muito. É a primeira quebra de paradigma que a gente tem que ter. Porque é meio complexo. Porque a gente ouviu muito. Né? Graças a Deus, nossa geração ela já tem esse corte de conseguir fazer algo novo. Sim. Mas vai falar isso para os mais velhos. É complexo. Você falou uma questão, né, justamente de mostrar, né, os gastos da igreja. Você não acha que às vezes a falta de transparência, né, de algumas igrejas alimentou esse tabu? Não, com certeza. Com certeza isso foi alimentado, principalmente porque não é também a falta de transparência, mas também a conversa, cara, a comunicação simples. Né? A gente tem várias igrejas, a gente não precisa citar denominações, mas que fazem templos gigantes. Tipo, umas paradas muito loucas, muito grandes. E você não sabe de onde saiu aquilo. Entendeu? Isso é uma comunicação. Né? Isso, você chegar e falar, gente, estou construindo o lugar X, graças à ajuda dos fiéis X. Você não precisa falar números.
Mas você falando, ó, graças a vocês eu estou fazendo isso. Se você faz isso desde o começo, não somente na igreja, mas para qualquer questão que você fizer, isso faz sentido. E aí a pessoa começa a olhar e falar assim, é verdade. Eu acredito que se tivesse esse posicionamento desde lá de trás, a igreja evangélica brasileira seria muito mais próspera do que já é. Sim. Osés ensinou o quê? O povo perece por falta de conhecimento. E o conhecimento liberta. Entendeu? E aí, hoje, não é tão tabu, mas você ainda vai encontrar umas resistências. Entendeu? Porque também é espiritual. Porque quanto mais a igreja, o povo de Deus prospera, a igreja avança, o reino avança. Satanás não vai querer que o reino avance. Então ele vai colocar na mente de muitas pessoas que dão liberdade para haver essas resistências. Entendeu? Para dar credibilidade a essas coisas negativas. Entendeu? Essa questão que o Jesus citou, muito importante, sobre fazer para Deus. Uma vez um sapateiro, ele chegou até Lutero, né? E ele convertido e tal, e queria servir no reino, ele queria, tipo, até ser um missionário e tal. Ele perguntou como ele faria, só que, tipo, o que eu sei fazer é sapato. Aí Lutero falou para ele: faça o sapato da melhor qualidade que você puder e venda por um preço justo. Então faça sempre o seu melhor, porque quando você faz o seu melhor, no caso falando de finanças, no seu trabalho também, você está fazendo para Deus, não apenas para quem você trabalha. E você prospera, a igreja ganha também. Entendeu? É um ponto que é meio que um ponto de segurança. Você capta aquela informação, você entende como é que vai funcionar isso, e você começa a compreender de que tem certas coisas que sim, nós como cristãos fomos feitos para aquilo também. Né? Provavelmente a gente vai conversar sobre todos os processos de parte de finanças e tudo mais. Cara, a gente foi feito para isso também. Né? Uma das coisas que eu gosto bastante quando o pessoal está falando nessas reuniões de Kingdom Business, de missões como maneira de empresas, uma das que eu sempre acho muito incrível o cara falar isso. Ele fala, gente, a gente tem que se colocar no ponto de que a gente é simplesmente uma pessoa fazendo o que Deus mandou. Então não tem sacro e profano, tudo junto, porque o reino é o mesmo. O reino que eu vivo não é diferente o reino da igreja com o reino fora dela, é o mesmo. Até porque, desculpa, quando a gente se entrega para Jesus, não tem essa diferença do secular e do... O antigo sacro e profano. O que o apóstolo Paulo ensinou? Quer comais, quer bebais, tudo é para a glória de tudo Deus. É para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Uma coisa que você estava falando aí, a questão do dinheiro, né? Nós somos donos do dinheiro, mas quem... Enfim, mais ou menos isso. E uma pergunta, né, até que eu separei aqui, é a questão do evangelho do jovem rico, né? Que às vezes as pessoas têm... faz N situações, mas na hora que fala, o dinheiro, aí já não é. Aí não é. Entende? Tá entendendo? Será que isso ainda é visto hoje, tipo, no meio da igreja? Eu acho que isso daí faz parte também da questão do tabu, né? A interpretação errada do texto. Isso. E ensinar e passar isso e dissipar esse conhecimento equivocado para as pessoas, né? Essa questão do jovem rico, eu acho que vale a pena comparar com Abraão, quando Deus pede Isaac para Abraão, que era o que ele tinha de mais precioso. No caso, são duas respostas diferentes, né? Exato. Abraão entregou o que ele tinha de mais precioso para Deus, e quando ele foi lá, né, sacramentar aquilo, Deus falou, calma aí. Eu vi o seu coração, Isso. e eu vi que você é fiel, que você me ama. O jovem rico não. Quando Jesus pediu a ele aquilo que ele tinha como mais precioso, ele não entregou. E o questionamento é, qual é o seu jovem rico, entendeu? Para aquele jovem era o dinheiro, para Abraão era Isaac. Entendeu? Para cada pessoa, ela tem o seu jovem rico, aquilo que ela às vezes não abre mão, aquilo que ela não quer entregar. Um dos pontos que é muito interessante, quando a gente fala sobre esse tipo de parábola de acontecimentos que houve naquela época, é você captar a origem dele, né? Porque muitas pessoas muitos teólogos falam sobre isso, que a pergunta que Jesus fez para o jovem rico era a mesma
a mesma que Abraão recebeu. Então, tipo, a gente começa a entender de que Jesus ele estava repassando informação que era antiga para um jovem que talvez não conhecia. E Jesus precisou fazer isso muito tempo. Né? Todas as parábolas ele tinha que puxar algo do Antigo Testamento para trazer à tona algo novo. Nesse ponto específico, entra aquilo. O jovem, naquele momento, ele disse não. O que aconteceu depois com ele, a gente nunca saberá. Isso é a maior verdade que a gente tem, porque não é citado em lugar nenhum. Mas o que é que nos garante? O que é que não nos garante que quando ele chegou em casa, ele começou a entender e compreender? Eu acho que eu estou no caminho errado. A gente nunca vai saber. Aí o que o Igor falou é genial. A gente sempre tem que dar uma olhada e ver onde que está. Qual que seria a coisa que Jesus pediria para mim que me deixaria com esse puxadinho de orelha de não saber se eu vou responder sim ou não. Sim. E é muito ligado. Às vezes é dinheiro, às vezes é algo que você já adquiriu, né? Porque isso também é genial. Tem gente que, não, dinheiro, que pega o dinheiro, entrega, toma, dá um carro. Esse carro. Não, o carro não. 20 anos pagando, agora ele está tudo bonitinho, troquei meu carro não. Você acabou achando teu calcanhar de Aquiles ali. É difícil. Seu Isaac virou o carro. Gente, essa passagem sempre vai ter, porque só muda a época, entendeu? Só muda a época. Uma vez eu vi postagens tendenciosas, é claro, né? Principalmente atacando certos pastores e tal, aí estava essa passagem. Jesus dizendo, vende tudo que tens e dá aos pobres. Aí é muito mau caratismo, né? As pessoas pegarem versículos isolados e não olharem o contexto. Jesus só comentou isso com o jovem porque sabia que esse era o ponto fraco dele. Sim. E Jesus, quando ele vai entrar na vida de alguém, ele vai confrontar justamente no ponto fraco. Entendeu? Quando Maria Madalena vai até ele, por que ele não falou para Maria Madalena, pega o que você tem lá e vende? Porque esse não era o ponto fraco dela. Ela só precisava mudar o estilo de vida, se converter e tudo mais. Nós sabemos a história. A mulher samaritana, a mesma coisa. Ele atacou no ponto fraco. Cadê seu marido? Entendeu? Então, no caso desse rapaz, era as finanças dele. Mas como o foco é mais a finança, Deus ele vai sempre... às vezes a gente até nem tem o coração agarrado no dinheiro, nas posses. Mas Deus ele vai sim testar ali. Porque, geralmente, quando ele fala também na passagem, eu já ouvi crente dizer que rico não vai para o céu, porque Jesus falou que é mais fácil. Eu já vi também. Mas aí é que tá. Por que Jesus citou esse exemplo, que diz que é mais fácil? Ele não falou que o rico não vai entrar no céu, ele falou que é mais fácil um camelo passar. Porque, geralmente, quando a pessoa tem muita posse, muito dinheiro, seja o que for, ela se sente segura naquilo ali. Sim. Entendeu? Poder, etc. Traz segurança, certo? Mas quando a pessoa aceita Jesus, ela entende que Jesus não é apenas o Salvador, mas também é o Senhor. E a segurança tem que estar 100% nele. Não é no que você possui, não é no que eu possuo. Entendeu? Tem que estar 100% nele. Aí quando eu, de fato, deposito toda a minha confiança em Deus, não importa quanto eu tenho, quanto eu vou conquistar, não interessa. É só um mero detalhe. O que eu tenho só vai impulsionar a me aproximar mais de Deus. Entendeu? Então, o teste dele era as finanças, mas o Abraão era muito rico. Exato. Entendeu? Era muito rico. Muito, não era pouco, não. E por que Deus não pediu a Abraão o que ele tinha as propriedades, os gados, por que não pediu? Os seus servos, por quê? Porque o coração dele, né, estava agarrado no filho, entre aspas, né, o que ele tanto esperou, entendeu? Aí Deus foi aonde? Foi no ponto fraco dele, certo? Então, essa passagem, o bom da gente que é inteligente, a gente pode abrir a nossa mente e entender que não é apenas isso, é tudo. Deus ele vai nos confrontar, onde está o ponto fraco, ele vai lá, entendeu? O interessante é que também, junto com esse confronto, vem a segunda parte. Deus sempre te mostra o resultado. Deus sempre te mostra o caminho. Como a gente falou, com o jovem rico a gente não sabe como é que chegou para ele o caminho depois. Com Abraão a gente sabe. Logo quando ele decidiu, estava decidido,
A gente não sabe, na real, se a faca já estava no chão, a qual ponto a faca se encontrava. Você estava já Entendeu? arranhando. Mas a ele viu o cordeiro e ele sacrificou. Então, a gente tem que entender de que é sempre um movimento, né, simples. É a gente se doar para algo acontecer. Mas o primeiro ponto é nosso. Eu sempre falo com as pessoas Deus, que... ele responde. O primeiro nossa passo atitude. é nosso. O primeiro passo é nosso. Ele pede, nós damos o primeiro passo, e se ele quiser dar o segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Porque também é se ele quiser. Tem Do jeito muito que ele sobre quiser isso. também, ainda tem isso. Sim, e aí no tempo dele também. E aí entra uma das partes que eu acho muito geniais quando a gente fala sobre esse tipo de assuntos com todo tipo de pessoas, é que você começa a entender de que os processos que você vivencia nessa caminhada sempre são ligados a isso. Só que o que a gente precisa confiar e esperar não é naquilo que virá, mas só em Deus. Sim. E isso é dificílimo, cara. Tem o exemplo de Jó também. No caso de Jó, tudo foi tirado dele. Ué, como assim? Em Abraão, Deus poupou a vida de Isaac. Por que tirou tudo de Jó? Aí entra um ponto que, assim, Deus nunca vai nos provar além daquilo que a gente possa resistir. Uhum. Deus conhecia Jó e Deus sabia que Jó aguentaria todas as provações que ele teve, tudo que ele passou. E como Jesus falou, a gente sabe o resultado. Sim. O que aconteceu depois com a vida de Jó. Recebeu tudo e muitas vezes mais do que ele já tinha. Esses pontos de processos, de relacionamentos com Deus, eles são geniais, porque eles sempre vão te mostrar isso. Só que, normalmente, as pessoas... E o Luan falou muito bem, a gente não sabe hora, não sabe quando, não sabe o tempo, não sabe nem o tamanho. Um dia virá, um dia. E é esse ponto que eu sempre que alguém chega e conversa comigo sobre o empresário, sobre ter uma empresa e tudo mais, eu falo, gente, você só precisa sempre, tem duas palavras que você precisa sempre ter em mente: paciência e resiliência. Paciência para entender que existem processos, resiliência para entender que quando você cair, você vai precisar levantar. E nesses dois, nós que acreditamos em Deus, pedimos a paciência de Deus e pedimos que Ele venha todo dia nos renovar. Está ali, os dois. Tá ali. Quem está com Deus está milhões de anos à frente. Você pode dormir, você pode ter a ansiedade do mundo porque a conta tá chegando, você não conseguiu pagar. O cartão vai virar e você não tem, mas se você faz a tua parte, confia, aquilo sai. Pode ser que um mês não vai sair, mas vai sair depois, você vai conseguir. O processo é a dificuldade de nós, como pessoas, entendermos aquilo. Isso daí, cara, mas num todo, o principal vai estar sempre ligado à salvação. Entendeu? Deus, ele vai sempre, às vezes até mexer em algumas áreas e nos protestar, principalmente no ponto fraco, porque o principal é a salvação. Porque a conversa com o jovem rico começou ele perguntando a Jesus como é que ele fazia para herdar o reino dos céus. Entendeu? Como é que ele fazia. E aí Jesus começou primeiro falando da lei, mas eu já conheço, eu conheço. Criança. Ele conhecia de ouvir falar. Ele conhecia, fala igual o pastor Fábio, desceu fresquinho agora essa. Ele conhecia, mas ele não conhecia de se relacionar. Jesus estava convidando ele para entrar na intimidade naquele momento. Estava lendo, né? Acho que não sei se foi algum livro ou se foi em alguma conferência. Saber e conhecer são duas palavras diferentes. Sim. Né? Saber todo mundo sabe, enfim. É isso que eu acho que você está querendo dizer, né? É bem similar ao ouvir e escutar. Isso. Ouvir a voz de Deus. Isso. Eu escutei a voz de Deus. É diferente. E assim, já vou sair um pouquinho do tema, mas vou voltar. Tem a ver. Jesus estava convidando ele a entrar na intimidade. Porque tudo que me traz segurança mais do que a presença de Deus, eu tenho dificuldade de ter intimidade com ele. Porque para entrar na intimidade com ele, é necessário extrema dependência nele. Jesus ensina, conhecereis a verdade, João 8,32, a verdade vos libertará. Mas o contexto do conhecer vai muito além de ouvir falar.
porque na cultura judaica, até o povo ali do Oriente Médio, para eles o conhecer é isso aqui, ó, sentar junto, conversar, bater um papo, conviver. Mas na nossa cultura ocidental, por exemplo, eu nunca fui em Israel, mas se eu pesquisar na internet eu vou saber muito. Ainda vou falar, eu conheço, mas eu nunca fui lá. Existe isso. Para a gente, devido a essa influência da cultura grega, né, dos conhecimentos, etc., para a gente o conhecer só de estudar já é o suficiente, de ouvir falar. Eu conheço o Igor porque eu vejo na igreja. Eu conheço o pai, a mãe dele, porque eu vejo. Mas peraí, ele está indo muito além. Ele fala conhecer. E quem é verdade? É Jesus. Eu sou o caminho e a verdade. Ou seja, se me relacionar com ele, eu serei liberto. Aí Jesus fala para ele, abre mão da sua segurança. Entendeu? Para você, de fato, herdar o reino do céu, mas já começa tendo intimidade aqui na terra. É verdade que a gente tem que ter noção que o conhecer vem com intimidade, né? É isso que eu quis frisar aqui, mas vamos afunilar, né, um pouquinho o nosso assunto, já estamos bem no geralzão, né? Agora vamos pro individual, né? Sim. Vamos começar pelo dízimo, vamos falar do dízimo. Amo. E aí depois a gente vai falar de algumas coisas mais técnicas, né, em relação às finanças mensais, enfim, ou semanais, não sei como alguém... Hoje o mais comum é mensal, né? Mas não, O mais comum é. Mas vamos lá, vamos começar a falar do dízimo, obrigação, lei, enfim, vamos achar um pouco. Eu acho que um dos temas que sempre vai ser complicado de conversar, mas o dízimo a gente tem que entender que foi uma colocação de Deus. Ele solicita aquilo. Quando você vê a lei oficial, ele tem um propósito. O dízimo ele tem um propósito. E as pessoas hoje ainda falam assim, mas hoje não temos as mesmas coisas. A gente não tem mais a mesma linha. A gente não precisa comprar ouro. A gente não precisa comprar sacrifício. Tudo bem. Mas a tua igreja precisa crescer de alguma maneira. Ela precisa ir adiante. E aí entra muito aquilo. Eu gostaria que a minha igreja tivesse tudo do bom e do melhor. Tudo bem. Entenda que a nossa parcela como cristãos é ajudar com isso. Deus me deu esse bom valor, eu consigo viver. E entra muito da organização, depois a gente vai falar sobre isso. Saber viver com os 90, porque aqueles 10 eu vou fazer algo para a minha igreja. Aí entra algumas situações que aí já são diferentes, porque, por exemplo, tem pessoas que falam, né, que os 10% não precisa ser só para a igreja local. Sim, tá certo. Você pode pegar 7% para a igreja local, 3% para missões de uma pessoa que te conheceu há 30 anos atrás. Tudo bem. Mas que aquilo seja para o crescimento da obra de Deus. Que você não desvie aquela ideia de que aquilo tem que ser para o crescimento da obra de Deus. O que vem acontecendo muito forte é essa questão de juntarem muito o dízimo e oferta, para que a pessoa entenda que a oferta ela também ajuda, né? Mas a grande diferença é que a oferta não deveria ser especificamente usada para o desenvolvimento da obra. Essa é meio que uma colocação. Aí vem muita parte histórica, por causa do que aconteceu com a palavra dízimo, se criou essa questão de falar, eu acho às vezes errado, e é um posicionamento que eu falo com as pessoas, a questão de oferta de amor, oferta agradável, oferta de não sei o quê, para você, trazer alguma coisa. Não, gente, fala real, é oferta para construir o templo. Mas por que precisa de oferta? Porque o dízimo não está dando. Se você falar isso, a pessoa, se você for sincero, entra muito no que você fala de transparência. As pessoas dentro da igreja local, eles começam a entender. É verdade. Minha igreja tem um bom som, graças a Deus pelos dizimistas. Minha igreja consegue ajudar as pessoas, graças a Deus pelos dizimistas. Minha igreja consegue colaborar quando alguém está no perrengue, graças a Deus pelos dizimistas, pelos ofertantes. Então, eu vejo assim. Mas eu vejo isso assim também, depois de muito tempo, principalmente quando você começa a estudar a lei judaica.
Para quem entra nessa parte de finanças querendo conhecer o povo judaico, e tem aquele velho ditado que judeu não tem judeu pobre, é difícil de encontrar. É difícil mesmo. Por quê? Porque eles aprendem isso desde criança. Se não me engano, é 30, 30, 30 e 10, né? Eles pegam 30% você pode usar, 30% é para o teu futuro, 30% é para o futuro dos seus filhos, é algo assim, e os 10% é da igreja. É o teu dízimo. Então, eles aprendem a viver com 30%, guardam 30% ou investem em algum tipo de empresa e tudo mais, e os outros 30% são para o cuidado do que virá. Acabou. Aí as pessoas, eu não encontro judeu rico. Tudo bem, mas pega quantos anos atrás o pai e o tataravô começou a fazer isso? Até porque por questões de necessidade também, né? Sim. Tá para nós ser um povo mais perseguido do que o povo judeu. Exatamente. Tem que fugir aqui, eles tinham que... Eles tinham que ter. E tem que ser organizado, sobreviver, né? E aí é essa questão que eu vejo em relação ao dízimo é isso. É você começar a ver com a realidade do que acontece com aquilo. Né? Na nossa igreja, principalmente, nós fazemos assembleias onde é apresentado o que é feito, quanto que é gasto, o que está se devendo e tudo mais. E isso é a transparência que começa a te deixar à vontade. Você começa a entender, pô, é verdade, não está indo para o bolso do pastor. Sim. Não está indo para o além. Não está ficando ali. Não, está acontecendo alguma coisa com aquilo. Está ajudando alguém, está entregando para alguém. Isso é o meu ponto em relação a essa parte ali. O dízimo, brincando, né? Os evangélicos foram mais perseguidos, até porque os judeus também já nos perseguiram, né? Mas tudo bem. Deixa essa observação aqui. Olha, a Bíblia fala em Malaquias 3, nós sabemos, é extremamente conhecida, etc., essa passagem, mas ela também ensina que quem não dizima está roubando o Senhor. Ponto. Agora, vamos lá, finalidade do dízimo. O dízimo ele sempre foi usado para manutenção do templo, para socorrer os órfãos, as viúvas, os refugiados, né? Para cuidar da família sacerdotal e tudo mais, ou seja, para manutenção da obra, de fato. E por que eu estou roubando? Primeiro que eu entendo que tudo é do Senhor. E quando eu tenho a minha mente convertida, não é simplesmente eu que dou 10, é Ele que me dá 90%. É isso aí. Entendeu? E por que eu estou roubando? É muito forte isso, né? Porque quando eu deixo de cooperar, principalmente no lugar onde eu sou abençoado, eu estou impedindo, eu estou sendo um empecilho para o avanço da obra de Deus. Isso é muito sério. E o dinheiro, depois de Deus, é o único que é chamado de Senhor na Bíblia. Nem o diabo é chamado de Senhor. Verdade. Como é que é muito forte. E das parábolas, Jesus, a maior parte era sobre dinheiro. Falava de dinheiro. Agora, o dízimo, eu entendo, muita gente cria esse questionamento. Mas era no tempo da lei, Antigo Testamento. A pessoa, quando quer criar muito argumento para não dizimar, na verdade, essa pessoa, eu acredito que ela nem se converteu, diga-se, mandando a real aqui, porque, beleza, tá no Antigo Testamento, mas a parte de Deuteronômio 28, bendito serás, as bênçãos me segurarão, me convém, né, mas tá no Antigo Testamento, né, a proteção, mil cairão ao seu lado, 10 mil à tua direita, mas tu não serás, mas é Antigo Testamento, é válido, ou seja, elas pegam o que lhe convém, fora as pessoas que dizem que, só porque antigamente, como a renda não existia muito, as pessoas costumavam dizimar muito, era animais, sabe, a colheita, levava e tudo mais, ainda queria dizer que dízimo era alimento, né, o pastor Anderson Silva até falou, essas pessoas que reclamam nunca se quer dar uma alface para ninguém, mas ainda quer reclamar, ou seja, na verdade, tudo que for espiritual, para edificação, para crescimento espiritual, vai ter empecilho, e o dízimo é extremamente importante, sabe, e eu acredito, quando você de fato tem a sua mente convertida, quando você entrega a sua vida para Jesus, cara, isso é só um detalhe, sabe, às vezes você até se desafia, dá mais que 10%, porque você entende que Deus provê tudo. E aí entra a parte de você acreditar para quando for. Exato, é fé, cara, é confiar mesmo, mostrar para Deus que Deus, olha aqui, só pode contar comigo. Uma coisa bastante boa que você citou em relação a isso de entender. A parte de entender é uma parte que é muito forte. Por quê? Porque entra no que a gente já falou de conhecer e saber.
Pô, cara, beleza, eu conheço a Bíblia, sei a Bíblia, tudo bem. Mas é o que eu comentei, não é a mesma coisa. Você não vai fazer a manutenção do mesmo tempo, você não vai receber galinha, alface. Cara, você não vai. Mas olha como é forte, cara, você conseguir ajudar uma pessoa através daquilo. Hoje a gente tem um maior exemplo aqui na nossa igreja, o Porta-Mala Solidário. Cara, a gente já viu coisa acontecendo ali que era impossível diante dos homens. E Deus, ele manifesta o poder em nós e através de nós. Exatamente. Então, se eu fui feito para a glória de Deus, as minhas finanças também é para glorificar a Deus. Entendeu? Então, é obrigação? É obrigação para quem não quer dizimar. Entendeu? Acabou. Tem um pastor, muito mistério nisso. Tem um pastor gringo, ele fala muito sobre isso. Você que vê o dízimo como obrigação, me desculpe, mas eu acho que você ainda precisa conhecer um pouquinho mais sobre Deus. E aí, ele quando ele discorre, ele fala sobre não entender de que a gente é obrigado a nada. Não, é que na verdade a gente não é obrigado a nada, a gente é tudo dele. Então, se a gente colocar um ponto de que aquilo é meu, então você não é dele. Ele fala muito sobre isso. Então, tipo, colocar sempre esse pilar. Cara, não é meu. Não é meu. Até porque a gente conheceu Jesus porque o dízimo de alguém cooperou para isso também. Sim. E foi crescendo. A igreja já cresceu, a igreja já veio. E foi crescendo. Muitas pessoas, às vezes, e isso eu falo, principalmente a parte cultural, é por causa de ver aquelas falhas catastróficas, né? Pessoa sendo roubada, e infelizmente se ganha muito a mídia, e aí se criou essa crosta. A palavra dízimo, se criou uma crosta em cima dela. Graças a Deus, hoje muitas igrejas já conseguem falar novamente sobre aquilo. E um fator interessantíssimo nessa passagem de Malaquias 3, que é o único momento na Bíblia onde Deus se permite ser provado. Que ele diz, fazei prova de mim. Sim. Para ver se eu mesmo não vou abrir a janela dos céus e derramar chuva de bênçãos sem medidas. E ainda fala que também aquele que é fiel nos seus dízimos, ele protegerá as finanças contra o devorador. Então o dízimo também é proteção. Entendeu? Então não tem o que falar, sabe? Lógico, nem tudo que foi ensinado para a época se aplica hoje. Entendeu? Mas tem coisas que não há o que discutir, porque Jesus ofertava. Sim. Jesus dizimava. Jesus cooperava lá no templo também. Se o nosso maior exemplo, que é ele, ainda falava muito sobre dinheiro, por que eu vou ficar perdendo meu tempo querendo criar motivos, empecilhos para eu não cooperar na obra? Para eu não adorar, porque o dízimo é uma adoração, a oferta é uma adoração. Porque, na verdade, Deus não quer o meu dinheiro, Ele quer a minha atitude. Primeiro, dentro do meu coração, depois externar de que a minha confiança está nele, não no dinheiro. Isso aí. Entendeu? Perfeito. Aí não tem, eles falaram tudo aí sobre o dízimo. Aí ele começa a próxima, então. Não, é assim, um exemplo claro aqui sobre isso. A gente está aqui gravando podcast, queria estar 5 pessoas aqui. Faltou um microfone. A gente está aqui com alguns microfones que não são apropriados para a gravação de um podcast. A gente vai arrumar isso como? O anjo não vai trazer. É uma coisa que a gente... A caixinha do Mercado Livre não aparece ali. Então, assim, talvez quando você estiver escutando esse podcast, já tenha abençoado. Mas assim, amém, fé. Deixa Deus tocar no seu coração, mas não é para abençoar nosso podcast, não, mas para abençoar a obra dele. É o que virá. Ele vai colocar no seu coração alguma causa, alguma coisa. Se você deixar, se você estiver sensível à voz dele, e é como o Luan falou, você não tem que fazer aquilo querendo algo em troca, né? Sim, você não tem que fazer isso, porque senão você está indo com a intenção errada. Mas entrega tudo a ele, não é entregar teu dinheiro, entrega tua vida a ele, que as coisas vão junto também, e Deus faz muito além do que a gente pode imaginar. Uma coisa que é genial, a gente meio que captar e levar adiante, principalmente em relação a isso, é que, cara, tudo faz um sentido. Tudo tem um propósito e tudo tem uma aplicação. Sim. Então, hoje, é o que a gente fala, graças a Deus, a nossa igreja local ela tem as opções de investir porque alguém acredita, e aí não é acreditar em que vai ficar bonito,
Acreditar que aquilo se converterá em pessoas, que é aquilo que você falou, a salvação é a principal. Aquilo que a gente tem que chegar é para aquilo. O quanto eu puder ajudar para que tudo melhore, para que vá 100%, show. Show. Às vezes, e aí entra a parte de nós sermos parte do corpo de Cristo. Você não precisa ser o cara que fala. Você pode ser o cara que doa. Acabou. Só para comentar principalmente sobre essas questões que você vivencia, às vezes dando essas pequenas detalhes, né, que às vezes para você pode ser pouco, mais para muitas pessoas pode ser muito. O Leandro, no Porta-Mala Solidário, ele fala muito sobre isso. Pessoas chegando 10 horas da noite para esperar para as 8 horas da manhã para receber um alimento que vai dar certo. Cara, tudo bem. Como você ajudou com aquilo? Cara, você deu R$1, show. Você deu 2, show. Ah, você deu 1.000, amém. Mas quem deu 1, quem deu 2 e quem deu 1.000 será lembrado por Deus porque fez parte da obra. Alguém parou de passar fome por causa de uma pequena oferta. Então você começa a abrir esse campo. Você começa a entender, tudo faz, tudo. Tudo faz. É muito sentido ali. Vamos agora afunilar mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Vamos falar agora sobre a pessoa que quer se organizar a isso na sua vida financeira. Qual é o primeiro passo? Fala primeiro, Igor, senão Tá bom. Senão eles não deixam a gente, né? Os caras estão brincando. Assim, o primeiro passo, acho que o cara tem que ter uma mentalidade, né? Ele tem que ter uma mentalidade do que ele quer. Eu poderia vir aqui falar, vai pagando tuas dívidas, cria uma meta e tal, mas, cara, você tem que criar uma mentalidade. O que você quer? Você tem que absorver aquilo. Tem uma história que eu achei assim, super interessante, gostei muito. Que era uma família, eles queriam ir para Disney. Queriam fazer uma viagem para Disney. Olha só, não é investir e ficar milionário, eles queriam ir para Disney. Criaram um objetivo, uma meta. Aí o pai ali da família reuniu a família, chegou e falou assim, olha, pra gente ir pra Disney a gente vai ter que focar, a gente vai ter que cortar alguns gastos, não vai dar pra ficar saindo no fim de semana pra comer uma pizza, comer um lanche, a gente vai ter que enxugar, mas a gente vai conseguir ir pra Disney. Vocês apoiam isso? Vocês apoiam cortar um pouco hoje pra lá na frente a gente ir pra Disney? Todo mundo concordou. Aí chegava na refeição, o pai pegava um guardanapo e aí cortava o guardanapo no meio. Tava economizando, né? Beleza, foram juntando. Enfim, conseguiram o dinheiro para ir para Disney. Aí foram, então vamos comemorar, foram comprar uma pizza, né? Alcançaram a meta deles. Aí chegou, colocaram a pizza na mesa, aí o pai foi distribuir a pizza e entregou um guardanapo inteiro. Aí o filho, pai, corta o guardanapo. Aí o pai foi e falou assim, olha meu filho, eu não cortava o guardanapo porque era isso que ia fazer a gente ir pra Disney. O guardanapo é muito barato. Mas quando eu chegava de manhã no nosso café e cortava o guardanapo, eu passava um recado para todos vocês, que a gente precisa economizar, a gente precisa ter foco para alcançar nosso objetivo. Ou seja, ele implantou aquela mentalidade na família dele. Eles alcançaram. Então, eu acho que o primeiro passo é esse. Sim. Você tem uma mentalidade. Se você está enrolado, você precisa pagar suas dívidas, cara. Você tem que criar uma meta de quanto você precisa estar recebendo a mais, de quanto você precisa estar economizando para você ir conseguindo pagar o que você tem que pagar no mês. Isso. Entendeu? Então, talvez sua meta não seja para Disney, mas cria uma meta para ir, mas assim, um passo mais prático, paga a dívida. Sim. Nada vai consumir mais do que você tem do que uma dívida. Nenhum investimento vai te dar um retorno maior do que a tua dívida está tirando de você. Então, foca em acabar com suas dívidas, porque quando você tem uma dívida, o pessoal fala de dívida boa, tal. As empresas pegam uma dívida e acreditam que vão conseguir fazer com esse dinheiro um lucro maior do que o que vão pagar de juros na dívida. Mas aí Só é uma empresa. A dívida, ela te fragiliza. Sim. Se teu plano der errado, se o plano dessa empresa der errado, quando você se endivida, você conta que as coisas têm que dar certo para você pagar a tua dívida. E as coisas têm que dar certo para você pagar, senão você vai se enrolar. Então, primeira coisa, não faça dívida, evite. Tem momento que não dá, você vai ter que... Às vezes você tem um sonho de ter uma casa e surge uma oportunidade enorme, às vezes você vai ter que aproveitar.
Mas, assim, evite ao máximo, tente se planejar ao máximo. E se você tem dívida de cartão de crédito, essas coisas, cara, se planeja e paga isso. Uma coisa que é bem interessante, né? Eu tenho essa questão. Eu, por causa de falhas do início, antes de eu fazer tudo que eu fazia, eu ainda tenho dívidas que eu pago. Né? Tem dívidas que ficaram muito longas, tem dívidas que ficaram pequenas, mas todas elas têm que ser pagas. E o que o Igor falou é algo importante, crucial. É você entender de que você pagar dívida não é você se livrar. É você ter o espaço a mais. Porque, por exemplo, normalmente quando as pessoas falam sobre isso, falam, pô, mas eu estou pagando um banco, o banco não precisa. É verdade, o banco às vezes nem precisa do teu dinheiro. Tem gente que espera 5 anos, a dívida virar 5 anos, liga para o banco e fala, pô, te pago 2.000, o banco é show. Porque banco não precisa do dinheiro. Ou espera caducar. Não, exatamente, mas o banco não precisa do teu dinheiro. Mas aí entra a segunda parte. É a organização que você precisa ter para crescer. Um exemplo básico, você adquiriu uma dívida de 10.000, você vai pagar ela em 10 vezes de 1.000, mas você ganha 1.000. Está errado. Como que você vai pagar a dívida? Você não vai comer? Tem gente que faz isso, cara. Tem. Pô, você não vai comer? Até saber fazer dívida é sinônimo de inteligência. Sim. E aí entra muito de você, a mentalidade de se conhecer. Ok, tenho milhares em dívidas, show, cara. Faça a primeira coisa, a mais importante de todas, e a que ninguém espera. Seja você que liga para o 011, não o 011 que te ligue. Pega e liga para o Santander, para onde você estiver devendo. E fala, ó, gente, quero sarar minha dívida em tantas vezes de tanto. Primeiro que o cara vai te achar maluco. Ah, mas você quer pagar a dívida? Eu quero. Ah, mas dá... Não, eu posso pagar isso por mês. Ah, mas o senhor vai dar 36 vezes, ok. Que der 36 meses, que der 72, ok. Mas que você entenda que quando você terminar de pagar, você vai falar, caraca, e agora o que eu faço com isso aqui? Não tem que pagar mais. Pô, o que eu posso fazer com isso para que eu possa continuar crescendo e não precise mais voltar lá atrás? Então, esse ponto da mentalidade é o principal. Por quê? Porque se você tem a mente voltada para isso, você consegue fazer isso. Né? Hoje tem o gerenciamento de dívidas de risco, por causa da pandemia, ficou muito mais aflorado. As pessoas começaram a entender um pouco mais, porque muita gente quebrou. Né? Muita empresa pegou fluxo de caixa, que é essa questão de você acreditar que você pega um fluxo de caixa de X%, mas se valer, se você estourar, você paga, ainda paga melhor do que você adquiriu, e aquele negócio todo. Cara, muitas empresas no Brasil fizeram isso em março de 2020. Em março. Triste. Dia 3 de março. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000. 18 dias depois deles terem um dinheiro em caixa, eles recebem uma mensagem que fala que não estará tudo igual. O mundo mudou. Muitas pessoas foram inteligentes e fizeram o quê? Toma de volta. Vou pagar só o primeiro juro do primeiro mês. Outras não. Começaram a pensar, pô, e agora? Eu tenho funcionário para pagar. Vou ficar com isso, vou pagar. Acabou. O dinheiro, começaram a sangrar, começaram a demitir, perdeu. É contar que as coisas vão dar certo. Entendeu? Isso. Então, essa mentalidade te ensina a você colocar no papel. Cara, eu devo X, Y e Z. Eu gosto muito de trabalhar com planilha. Eu gosto de planilha. Boto uma planilha no Excel e falo, vou receber tanto, eu tenho que pagar tanto. E eu, por causa da franquia, eu tenho uma bomba todo mês, que eu tenho que tirar. Graças a Deus dá. Tem meses que não, mas aí também tem a boa vontade do antigo dono, que a gente faz renegociação e para ele é tranquilo. Mas nem todo mundo tem essa boa vontade. Sim. Então você tem que começar a compreender de que existe a linha de raciocínio que você tem que traçar. Fora a mentalidade, a segunda coisa que, assim, para colocar meio que um complemento é estudar. Você tem que estudar, você tem que ler, você tem que se conhecer, principalmente se conhecer. Pô, o que eu sou? Eu sou o cara que guarda, eu sou o cara que tem a capacidade de fazer um investimento, eu sou o cara que tem a capacidade de fazer algo a mais, ou não, cara, eu dependo de mim mesmo e comigo faço todas as coisas. Né? Tem muita gente que tem essa mentalidade.
Eu mesmo sou assim. Falo, pô, cara, e isso eu falo para as pessoas que têm empresas, que são empreendedores, eu falo, cara, beleza, tu tem que comprar um relógio de R$ 500. Ok, quanto que custa o teu produto? Ah, meu produto é 100. Ok, vende 6. R$ 100 você deixa ali para arder e 500 você compra teu relógio. Mas você vendeu 6. Você vendeu para comprar. Aí a pessoa fala assim, mas por quê? Cara, é a coisa mais simples do mundo. Tudo que você quiser fazer está ligado à tua meta. Eu preciso de R$ 1.000 no final do mês. Show. Quantas pessoas eu tenho, quantos produtos eu tenho que vender para fazer R$ 1.000? É você. E aí você depende de você mesmo. E se você estiver com tudo certo, a organização certa, estudo certo, confiando em Deus, vai dar. Só não dá se alguma coisa... E aí é que eu falo, só não dá se alguma coisa acontecer, tipo uma pandemia. E a terceira coisa que você também tem que compreender, que nem todo mês vai dar. Essas situações de você coloca a mentalidade e coloca o estudo. Depois disso, né, provavelmente o Luan vai dar mais uma ideia, mas é o que você precisa sempre pensar. Gente, hoje eu ganho, e isso eu falo, provavelmente que não escuta muito jovem, adolescente, o salário médio de um jovem adolescente no Brasil hoje é R$ 2.300. Por quê? Porque tem muito jovem que virou developer e funcionário de software, e isso botou a média um pouquinho mais lá em cima. Antes, há uns 10 anos, 15 anos atrás, a média ainda era um salário mínimo, o jovem aprendiz. Então isso começou a crescer, mas começou a crescer por causa do próprio jovem aprendendo, conhecendo, estudando. Por isso que foi citado, o conhecimento liberta. Sim. E aí você começa a compreender, cara, hoje tem gente que faz dinheiro, muito dinheiro, sim, por quê? Porque estudou, chegou lá. Então, primeiro mude a mentalidade, porque aí também é necessário, é a primeira etapa. Se você estudar primeiro para depois mudar a mentalidade, você vai querer aplicar tudo que você estudou e você não está preparado. E aí eu falo, não é preparado para perder, mas às vezes nem para ganhar. Tem muita gente que eu conheço que infelizmente aconteceu isso. O cara não se preparou mentalmente, fez uma grana, no mês seguinte, pum, chão. Mas o que houve, cara? Caiu R$ 1.000, foram R$ 1.000 em picanha. Isso É do brasileiro, né? Pois é, rapaz. Se não faltar o churrasco e Pois a é, resenha é sagrado. Pois é. Isso daí, se a gente parar para pensar, a maioria das dívidas foram por coisas desnecessárias, cara. A pessoa não se conhece, às vezes quer comprar algo, às vezes para mostrar, nem precisava, mas adquiriu. E vai nessa outra questão. Eu ganho 1.000 e quero gastar 1.500. Eu ganho 1.000 e quero gastar 2. Sabe? Quando você passa a se conhecer e começa a viver para você e não para os outros, muita coisa muda, até a sua vida financeira. Sim. Até a sua vida financeira. Eu gravei uma live uma vez no meu Instagram, que eu citava o que Deus pensa a nosso respeito. E nessa parte eu falava que muita gente se preocupa demais com o que os outros estão pensando a seu respeito e esquece do que Deus pensa a respeito dela. Nessa parte financeira, as pessoas praticamente trabalham, compram para querer mostrar, para querer aparecer, mas não compram, não trabalham, não compram para elas, sabe? Porque se perguntar o porquê, não sabe nem explicar, porque comprou aquele tênis, porque comprou aquela moto. Se você, amigos nossos, pô, tô doido para tirar uma motinha, pô, para quê? Tá ligado? Não tem nem habilitação, né? Ainda fica morrendo, né? E morre feio, né? Morre, se então, endivida por coisa desnecessária. A pessoa não se conhece, sabe? A pessoa, ela preenche. E às vezes também, Jesus, a pessoa ela tem alguma carência que quer preencher com dinheiro. Sim. Ou algo que ela não teve quando era... Isso. Por que a gente vê muitos homens ainda cheio de compromisso, filho, esposa, cheio de coisa, o cara tá preocupado em equipar o carro. Isso aí. Tá entendendo? É ponto de colocação. Coisa para resolver, que é importante, as contas lá tudo atrasado, mas o carro tá em dia, a roda nova tá lá. Rebaixou o carro. 40 anos andando de carro rebaixado. Eu vejo isso comigo demais. Não é preconceito não, tá? Ou pode ser. Não. Cinema. Caraca, quando eu era pequeno, cara, minha mãe nunca me levou pro cinema.
Eu também. Aí quando você vai a primeira vez, você começa a trabalhar, você começa a pensar, quantos ingressos do cinema eu faço com o que eu ganho? Vou 20 vezes no cinema esse mês. Mas é uma colocação que o Luan trouxe, que é muito a nossa realidade. É verdade. Tipo assim, cara, que atire a primeira pedra, quem não pegou o primeiro salário e gastou naquilo que não era necessário, que atire, porque eu duvido. Cara, rapaz, tem muita gente, eu conheço isso. O pessoal pega o primeiro salário, vou comprar aquela camisa que eu tô querendo há 30 anos, nem existe mais. Comprar o tênis da hora, comprar o X, o Y, o Z. Compra, aí no mês seguinte, a pessoa fala assim, e agora? Tá, eu tenho, e aí? E agora? Tá aqui, e agora? Aí entra essa questão de começar a gerar dentro da pessoa essa ambição para comprar algo que é desnecessário. Isso eu falo, cara, isso eu falo para muitas pessoas. Eu falo para todos os consultores de vendas que eu já dei curso, que eu falo com as pessoas. O Igor já me viu falando disso. Cara, tu quer ver uma pessoa vendedora boa, vende muito, vai entregar 30 mil meta que você der para ela, dá 30 mil boletos para ela pagar no final do mês, dá dívida para ela. O cara tem medo. Você não quer ficar com dívida, você não quer ficar com o nome no negativado, irmão. Tu vai correr atrás da alma que for para pagar aquilo. Nesse mesmo processo, eu falo com as pessoas que isso é muito relacionado ao ponto de entender por que a gente faz isso. Cara, você falou, tem gente que ganha 1.000 que gasta 1.500. Mas para quê? Aí quando você vai ver no final do mês, naquelas planilhas bonitinhas que tu fazia, eu já fiz isso quando era mais novo, com 22 anos, todas as besteiras que eu gastei, como eu poderia estar muito melhor, rapaz, você poderia viver simples, com 300, 400. Aí no cálculo básico sobra 500. Aí entra naqueles cálculos bobo, né? Pô, 500. Todo ano, vai que eu não vou nos 12 meses, porque tem Natal e Ano Novo, tem aniversário, não sei quando, então 2 meses eu vou pegar milão para gastar, mas aí tem 5.000. Pô, se você manter o salário, e isso vai crescendo exponencialmente, quando você vai ver, você tem um dinheiro guardado. É a pessoa conhecer, saber também saber o que é necessidade, Sim, o que sim. não é, gastar sempre menos do que ganha, Sim, sim. né? Se possível, separar uma parte entre 10% a 20% do seu salário como uma forma de reserva. Você gosta do exemplo do judeu? Isso. Importantíssimo. Por quê? Não tem jeito, imprevisto acontece. Sim. Uma hora você vai precisar de trocar um pneu, uma hora você vai precisar ir para o médico. Acontece. E não é muito melhor ter de onde tirar, ao invés de comprometer o seu orçamento? Eu gosto muito da forma que Deus ensinou a José. Eu ia falar isso. Que aí no tempo da bonança, né, lá no Egito, quando José interpretou o sonho lá de Faraó, e Faraó colocou ele como administrador, né, e nesse tempo de bonança, nos 7 anos de bonança, ele foi direcionado, através do sonho de Faraó, a guardar a 5ª parte de tudo que eles conquistavam ali no Egito, de tudo que eles ganhavam, de todas as colheitas. Então, 20% de tudo que eles ganhavam, ia e guardava. Depois vieram os 7 anos de escassez. Com esses 20% que eles foram guardando, deu para eles sobreviverem e sair comprando tudo. Porque ninguém tinha nada, e ia procurar, ia pedir, ia precisar de comida, de alimento, de recurso. Ia lá no Egito, e o Egito saiu comprando tudo. E, cara, você vê por que ele tinha essa sabedoria. Ele era filho de Jacó, cara. Jacó na terra de Labão, aonde botava a mão, meu irmão, prosperava. Prosperava. O rebanho do cara crescia, Labão começou a arrumar uma picuinha com ele. Não, o rebanho malhado é meu. O branco, aí o branco crescia, não, ele ficava doido. Onde o cara botava a mão dava certo. E o interessante é que no período da escassez, num tempo onde as pessoas se vendiam como escravos para ter comida, porque não tinha mais o que dar onde tirar, Jacó tinha dinheiro para enviar os filhos para lá comprar comida. Interessante, né? Uma das questões Organização. que... Saber gerir. Isso aí. Uma das questões que você vai adquirindo, né, depois que você faz esse processo que a gente está comentando, é isso. Você chegar na organização
de chegar no que a gente chama do período, pelo menos a gente chama isso na parte empresarial do período saudável. É você entender que as contas estão no verde, elas deixaram de estar no vermelho, elas deixaram de oscilar entre vermelho e verde, elas estão se mantendo. E você chega no que a gente fala de ponto de equilíbrio, o famoso break-even. É você entender que tudo que você investiu já voltou para você e que a partir daquele momento você está ganhando. Nesse processo, a organização é a melhor de todos. Porque você começa a pensar, pô, show. Ralei pra caramba, cheguei no ponto que eu queria, já paguei tudo. Hoje o lucro ele vem e eu consigo fazer algo mais. Nesses momentos, e aí que eu falo com as pessoas, que você mais precisa de Deus. Porque é nesse momento que você começa a ter a chance de adquirir coisas que você nunca adquiriu. Sim. E que se você não for inteligente, a gente cai naquele erro de gerar o jovem rico. É naquele momento ali. Cara, você deixou de pagar boleto desnecessário, a dívida já se foi, tudo tá mil maravilhas. Como diriam os nossos pais na época, era o momento certo para casar. Tem a casa, tem o carro, tem tudo. Era esse momento. Cara, eu falo isso com algumas pessoas que me passam isso e me falam, os mentores, meus mentores falam, cara, é o pior momento para o empreendedor. Porque você começa a entender de que está caindo uma grana boa, e o que eu vou fazer com isso? Mas a parte mais perigosa é justamente a zona de conforto. Sim, que você... É mais perigosa. Aí você tem essas duas tudo, opções, que você acaba se acomodando. Pô, tá caindo. Acomodar isso. Tá caindo. Show. O que eu mais vou fazer? Nada. E aí entra o processo de você estagnar. E também Deus não quer isso pra gente. Deus nunca quer que você fique num nível, Ele sempre quer que você cresça mais. E aí o crescimento ele não está ligado a quanto você tem, mas a quanto você consegue gerar. E isso é uma das partes mais profundas que você tem. E é do interesse de Jesus que nós demos frutos. Sim. Porque Ele ensina. Ele é a videira, nós somos os ramos. Sim. O pai é o lavrador, né, o jardineiro. E as árvores. E o ramo que está dando fruto, o que ele faz? Ele poda para que dê ainda mais frutos. Sim. Entendeu? Então, é do interesse de Jesus que a gente prospere, que a gente cresça. Entendeu? Porque, por exemplo, quem conhece o nosso coração é Deus. Mas as pessoas veem, elas dão credibilidade para os frutos da nossa vida. Sim. Certo? Vai dar. Por isso que por muito tempo o evangelho era mais comum para as classes sociais mais baixas. Entendeu? Porque de fato quem tem poder, as pessoas não viam o porquê. Parece que o pessoal não entendia o porquê. Isso aí. Entendeu? Não entendia. Mas graças a Deus que com o passar dos anos, né, veio o conhecimento. Entendeu? E aí o pessoal que está aqui nas classes mais pobres, começaram a abrir a mente e começaram a prosperar mais, né? Já foi subindo um pouco mais. E o pessoal que está aqui em cima, que são os ricos e tal, eles começaram a se voltar mais para Jesus. Entendeu? Então, assim, isso é muito bom. Mas é necessário você se conhecer, você saber gastar, você saber separar suas reservas. Isso. Eu gosto muito da cronologia do livro do Tiago Nigro, o do 1000 ao Milhão, que ele separa o livro ali em 3 partes, que é gastar bem, investir melhor e ganhar mais. Ou gastar bem... Não, é isso, é gastar bem. Eu não lembro a sequência certinha. É gastar bem, investir melhor, ganhar mais. Investir melhor e ganhar mais. Que no gastar bem entra aquele primeiro processo de você tirar tudo que você precisa tirar. E assim, como a gente falou, às vezes o cara compra coisas, se endivida com coisas desnecessárias. Mas assim, eu acho que um ponto interessante que ele mesmo coloca no livro, que a parte mais importante que pode transformar a sua vida financeira é o ganhar mais. Sim. Você gastar bem, tu tá ganhando a mesma coisa. Você só tá no gastar bem, você tá ganhando a mesma coisa. Sim. Você tá gastando melhor, mas você tá ganhando a mesma coisa. Tem um cara dos que eu acompanho, acho que Davi, eu vou até procurar depois, Davi alguma coisa, passou do Empreendendo do Reino. Tem uma página no Instagram, a maior página de empreendedorismo para crente. Ele fala, rapaz, você sabe qual que é o maior investimento que um crente pode fazer? Aí aquele silêncio, né? Casar.
Porque se tu ganha 2.500, ela ganha 2.500, os dois ganham Dobrou. 5.000. E a Bíblia fala que você e ela são um, então é um ganhando 5.000. O meu se torna nosso. Não, e ele fala O meu assim... se torna nosso. Então, e aí ele fala, sabe qual que é melhor de tudo? Que os dois com 2.500 vivem. E aí fica 2.500 ali, ó. É nesses processos que você tem que começar a entender um pouco mais o funcionamento de tudo. Os grandes, né? A gente não pode falar nem que são gurus, mas são conhecedores, são pessoas que estudaram para isso, né? Hoje você tem Tiago Nigro, Bruno Perini, são pessoas que eu gosto pra caramba. Eu, particularmente, tenho uma pessoa que eu conheci por causa do meu mentor, o dono da American Insight, do Thiago, que foi o Leonardo Siqueira. Cara, são pessoas muito conhecedoras, são pessoas que gostam de passar informação. E uma coisa que eu sempre falo com as pessoas, eles gostam de passar informações para que você também evolua. Eles não vão colocar para você... Aí foi o que eu sempre comento com as pessoas, eles nunca vão colocar para você algo que elas não querem que funcione. E senão vai contra o que eles querem. Então, é você começar a entender de que existem essas coisas que você precisa ter, que você precisa conhecer, para que você gere os passos. E aí cada um tem um passo independente. A gente coloca aqui mesmo, na nossa mesa tem 4 pessoas que provavelmente fizeram totalmente organizações diferentes, mas que o objetivo é um só. O objetivo é que a gente chegue um dia num ponto tão bom que o reino consiga ser elevado através do que a gente possa oferecer. Eu falo com as pessoas brincando. Uma das coisas que eu mais gostaria de fazer na igreja, quando Deus deixar, é você colocar um pastor que fala assim, irmãos, estou querendo trocar de igreja, estou querendo criar uma nova, estou querendo montar um templo. E ter a capacidade de chegar e falar, pastor, quanto que é? Meu sonho. Só isso. Meu sonho. Mas aí é aquilo. Tudo que você precisa para chegar lá, está aqui e está junto com ele. Porque se você numa dessas falhar, tudo desaba. E o desabamento é integral. Então, normalmente, a gente tem que se colocar nessa posição. E a segunda parte que eu sempre falo. E Jesus, se eu não chegar lá, pelo menos que alguém chegue e faça. Porque talvez não é pra gente, talvez não é pra mim aquilo. Também. Tem isso também. Se Deus já chegar para mim e falar, ó, acabou, você não vai ser mais empresário, você vai fazer isso aqui. Tudo bem, vou ter que seguir o que ele queria. Mas que algum dia chegue alguém naquele ponto e faça isso. E também para as pessoas se organizarem, é extremamente importante os objetivos, o porquê. Entendeu? Você citou um exemplo muito bom da Disney, outros é uma casa própria, mas não importa. Desde que você, pelo menos, tenha um objetivo para imprevistos, já é mais do que suficiente. Isso aí. Já é mais do que suficiente. Porque Deus não é glorificado quando a nossa vida vive um aperto, uma pindaíba, Deus não é glorificado nisso, não. Então, a gente tem que se organizar, tem que fazer a nossa parte, que nós falamos no início. Deus responde. Entendeu? A gente tem que arrumar a casa. Ele vai... Tem uma questão que a gente também precisa colocar nesse quesito ali, é que também, nem toda vez que você passa nessa pindaíba, é Deus te provando, não. Às vezes é você que se colocou ali. Igual que foi falado na segunda, tem coisas que a gente causa e coisas que Deus permite. Sim. Então a gente tem que analisar. Então, aí entra a questão. Quando Deus permite, Ele ao mesmo tempo dá a resposta. Ele continua no mesmo papo. Ele pode até permitir. Pode ser que um dia você não consiga pagar, mas alguém vai ajudar você. E aí entra a parte de entender como é que é Deus. Aquilo ali, por honra, um dia você tem que retornar. E, assim, concluindo essa questão do que eu comecei falando do livro, que aí ele fala, né, dividido nessas 3 partes, ele fala do gastar bem. Mas tá gastando bem, você não tá ganhando mais. Você só tá gastando bem. Você fez essa primeira parte, beleza. Aí você começou a estudar, aprendeu a investir um negocinho e tal. Só que multiplicar R$1, você ganhou R$2. Ainda não fez tanta diferença, entendeu? E aí que entra o ganhar mais. Que, assim, até para estimular quem está escutando a gente, como o Kleber começou a apresentação aqui, né? O Jesus ali empreendendo, eu tentando também. E, assim, pessoas que buscam ganhar mais. Porque não tem limite para isso. Então, assim, você que está escutando, cara, espero que Deus esteja falando através de mim aqui e seja uma resposta para a sua vida, porque
isso daí pode gerar resultados na sua vida que vão, ó, que vai chovendo na vida de outras pessoas, vai regando o quintal dos Não vizinhos. se limita a nós. Exato. É Deus como a tem- gente falou aqui, exatamente. né? A gente fez um acordo aqui. Quem chegar primeiro, chama os outros. Vai um regando na vida do outro, entendeu? Isso aí, então, isso aí. que seja bênção isso daí, que que seja a resposta na sua vida. Não, uma coisa que eu tô pensando, né, que tipo, um tempo atrás, muito se falava de, da lá pra frente, eu creio, eu tô vendo empresários dentro da igreja, mas às vezes a própria igreja puxava, às vezes, a vida da pessoa para não ser, Sim. sabe, empreendedora, e isso, tipo, é pesado, é uma coisa pesada, porque Mas, desculpa te interromper, mas é a mentalidade que vai mudando junto. Sim. É. Naquela época era difícil. Hoje a pessoa já vê, pô, não é difícil, é necessário. Mas essa questão de mudar o pensamento não cabe a nós. Né? A gente pode dar faísca, lógico. Mas a decisão sempre vai ser de quem está ouvindo, de quem está fazendo e tudo mais. Essa questão de entender, cara, volto mais uma vez a falar, a gente tem um pastor aqui que é o primeiro apoiador, ele falou, filho, vai junto, mete a bronca, faz o que Verdade. der e vier. E é o primeiro que te apoia, o primeiro que te dá, quando acontece alguma coisa, ele te dá bronca. Sim, eu Então, sei, eu isso sei bem também, disso. então isso é importante, cara, isso é importante. Pastor, te amo. Mas é importante, cara. Por quê? Porque você começa a entender de que sim, existe algo que você precisa fazer e que sempre vai ter alguém ali, ó. Ei, calma, ei, vai. Mas é entender que na época era muito ligado a isso. A gente não vai falar que é o pastor que tinha medo que a ovelha ficasse rica e saísse da igreja. Pode ser. Mas a gente não pode entender o porquê que a pessoa pensava isso. Hoje não. Hoje o pastor já pensa assim, não, faça aí tua graça que me ajuda aí. É diferente. A maneira de observar as coisas é totalmente diferente. Graças a Deus o conhecimento, né? Chegou aí Glória a e Deus tá por ajudando. isso. vamos para a última pergunta, né? Já nosso papo, eu tô aprendendo demais, que eu falei com vocês. eu não tinha conhecimento de quase nada. Eu acho que é em relação a essa questão, né, do tabu de não aprender sobre. Né, vamos falar sobre um assunto que está em alta, não é investimento, Lá vem, não é investimento, mas Ainda dá tempo de comprar Bitcoin? Ainda dá tempo de comprar Ethereum? uma Ethereum? questão que Etiópia. lá a minha cidade do Ló também está envolvida Meu aí Deus. na questão de pirâmide, né? E o cristão pode se envolver, né, nesse tipo de situação? Cara, eu vou te falar, sinceridade do que eu penso, é entender o processo. O que eu... Cara, é você entender no que é que você está se metendo. A gente fala muito sobre isso, principalmente quando você entra de cara no empreendedorismo, e principalmente tem uma empresa, e você começa a ver como é que funcionam as questões, você começa a duvidar sobre algumas questões que retornam fácil. Você começa a duvidar. O cara não só a empresa, mas as pessoas que dizem, não, você tem um retorno fácil através de um mês. Eu vou te falar, eu trabalho na aviação. Você vai lá, cara, se for no aeroporto, se for numa empresa de aviação, tal, uma empresa de táxi aéreo, é uma estrutura enorme, gigantesca, um monte de funcionário. Às vezes, para a margem da empresa ser 5%, 7% de lucro. Sim. E aí entra... Olha só, que doideira. Trabalho que dá. E aí entra qual que é o X da questão, o meu ponto de vista, né? Cara, é você entender, e isso eu falo, às vezes eu falo, e eu converso com as pessoas que eu não me sinto à vontade expondo isso, mas é a necessidade de que a ganância, ela também existe. E às vezes você se pega por aquilo, né? Você acaba se tornando seu desejo. Pô, eu quero que venha rápido, então vou fazer alguma coisa que vai vir rápido. E aí você acaba ouvindo certas pessoas que acabam te colocando no meio. Né? Um cristão participar de uma pirâmide, às vezes ele não sabia o que era. E aí entra a questão que eu sempre falo para as pessoas que infelizmente caíram, ou que infelizmente
participaram de algum processo similar, que eu falo, cara, tem uma passagem bíblica que é a prece para isso tudo. É, meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias. Isso aí. Eu não estava entendendo, cara. Mas Oséias. Cara, meu povo perece. Por quê? Porque você não leu, você não ouviu, talvez você não observou. E, caiu. A segunda parte, que é mais difícil nesse processo, é você entender de que houve uma falha. Porque aí, eu acho que a parte mais complexa é você querer jogar isso para Deus. Pô, Deus, por que Deus me deixou fazer isso? Por que Deus deixou... E, infelizmente, em Cabo Frio, principalmente, algumas das empresas que se tornaram pirâmides, houve essas questões, infelizmente, o nome de alguma igreja estava ali no meio. Ou a pessoa se dizia cristã, ou a pessoa se autodenominou cristã. Então, isso também é muito difícil, cara. Isso é muito difícil. Existem processos que você pode fazer? Sim. Só que o que eu sempre falo para todas as pessoas, acho que foi a primeira frase que eu ouvi no mundo do empreendedorismo, eu vou levar para sempre. Não existe almoço grátis. Nunca vai existir. A pessoa nunca vai te apresentar algo de graça, porque vem assim. Não vai. O único almoço grátis, a única coisa que veio de graça, que a gente leva para a vida eterna, é a salvação de Jesus Cristo. Isso veio de graça. E a única coisa. O resto sempre tem algum fundo de alguma coisa que você talvez não conhece que vai acontecer. Então, é você entender. Ah, mas como é que eu vou saber se é, se não é? É você observando. Você consegue observar. Você consegue ter um pensamento e, calma aí. Eu vou dar um antídoto aqui agora. Ó, o antídoto. Tô lendo aqui uma publicação sobre um carinha aqui, né? O gestor que fez história, aqui o título da publicação. O nome desse cara é Jim Simons. Ele, por 30 anos, ele teve 30 anos de consistência, com uma média de retorno ao ano de 66%. Que consistência, só pra... Ele ficou 30 anos investindo. Assim, não é que ele ganhava 66% todo ano certinho. É que na média de 30 anos ele teve ali 66% de lucro ao ano do que ele investia. Isso, ninguém nunca teve isso. O segundo está longe disso. Sim. E assim, você vê ofertas que são maiores do que essa, cara. Eu vou te falar, me desculpa, o cara não vai ser melhor do que o maior investidor da história. São processos que a gente começa a entender depois daquelas etapas. Estudar, assim, conhecer, raciocínio organizar. lógico. Outra coisa, tem ofertas também que às vezes você põe na calculadora, em poucos anos você tem mais dinheiro do que o PIB do Brasil, pô. Não tem condição isso. São pontos. É você primeiro discernir e, cara, Deus ele não vai deixar de colocar em encrenca, não. A não ser que você fique batendo bola com ele direto. E uma questão... Aí não tem como. Assim, se envolver em pirâmide financeira é pecado e tal, assim... Se teu coração te condena, E se não condenar, eu espero que condene. Sabe por quê? É o seguinte, cara, você está se envolvendo em uma coisa que engana pessoas... Entendeu? Que tira dinheiro, às vezes, do cara que está ali juntando há anos. Sabe, aquele dinheiro suado dele, ele pega, nossa, achei uma oportunidade. Ele é convencido por aquilo, coloca o dinheiro ali e perde tudo, às vezes. É o cara que paga a conta. Isso é muito triste. Imagina esse cara chegando em casa, olhando para a família dele e falando, poxa, perdi todo o nosso dinheiro. A pirâmide... No Brasil, Lei 1521... Olha aí o advogado. que eu queria falar. Olha aí. Deus te tocou. Eu até poderia falar que é crime, mas eu não ia fazer isso. É crime contra a economia popular. Está tipificado na lei. É crime. E o que caracteriza uma pirâmide? É necessário que se tenha a entrada constante de pessoas chegando com dinheiro para poder quem já está lá ficar recebendo. Porque chega um momento que ela vai ruir, porque é algo insustentável. Né? Luana, Como que eu vou identificar? Eu preciso analisar o modelo de negócio. Isso. Importantíssimo. O ponto principal é que você tem...
A gente fala isso na parte de empreendedorismo, que é rápida. É fácil fazer 1 milhão? Não. Existem maneiras que deixam ele mais fácil? Sim. E aí vem a matemática básica. Né? E essa matemática básica você pode apresentar para qualquer um. Só que não todos conseguem chegar naquele ponto. A matemática básica é, se você tem um produto que custa R$2.000, você precisa vender 500 mil produtos. Se você tem um produto que custa R$1.000, você precisa vender 100 produtos. Se você tem um produto, 100 não, desculpa, 1.000 produtos. Se você tem um produto que custa R$1, você tem que vender 1 milhão de produtos. Show? Show. Agora, quanto que você precisa fazer para que você faça esse produto te gerar 1 milhão mais rápido? O que você precisa fazer? Aí entra todas as estratégias. E aí que eu quero chegar. Empresas gigantes fazem 10, 15 anos de estudo de estratégia para conseguir lançar um iPhone. A Apple foram 15 anos. Para sair do primeiro celular que eles queriam lançar, que eles não lançaram, até chegar o Steve Jobs, com aquele traje tradicional dele, puxar do bolso o iPhone. A Amazon foram 27 anos para ela conseguir validar o modelo de negócios que hoje a tornou bilionária. O Elon Musk com a Tesla foram aproximadamente 17 anos. Então, você começa a estudar que são estratégias que demoram muito para gerar esse retorno. Então, a primeira coisa que eu falo, é muito difícil que alguém em 1 ano, 2 anos, 3 anos te apresente estratégia genial para em 1 mês fazer 1 milhão. É você começar a compreender isso. É você entender, cara, se as empresas, o que o Igor falou, ralam pra caramba para conseguir, como que uma pessoa, assim, como é que uma pessoa oferece isso? E aí entra a pior, não falo que é a pior, mas a parte mais complexa de todas, que não é somente para você. É para você mais 120, para você 290, para você 320. E aí, se você voltar para o número do meio, que 290, você fala, pô, beleza, você tem 290 milhões de reais. Você tem R$1 por pessoa no Brasil. Onde você sabe que tem gente no Brasil que não tem nem R$1. Você tem que analisar, cara. Então é muito ligado, ao estudo. Tem que saber o porquê, entendeu? É necessário. Por que eu tenho que trazer mais gente? Sim, entendendo? Sim, tipo, cara, Tem que saber. Eu só entro, beleza, mas aí, peraí, por que eu tenho que ter mais gente para eu ter mais dinheiro? Tem que ter esse questionamento. É o que chama a chama de intriga que você tem que ter. Sim. Por exemplo, eu posso dar exemplos de pessoas que eu conheço, cara, ganham muito dinheiro, mas não é pouco não, é muito dinheiro com apostas esportivas. Conheço gente que é do meu convívio, não são cristãos, mas são do meu convívio, que fazem semanalmente, no final de semana de jogos, R$3.000, R$4.000. Mas aí você vai perguntar para o cara, como que você consegue? A primeira resposta que ele te dá, cara, há 15 anos eu vejo o mesmo jogo, mesmo time, mesmo negocinho, e eu acompanho isso tudo. Então, o cara tem o conhecimento para tentar dar esse chute maluco. Então, entra muito isso. Você tem que começar a compreender, cara, como é que você consegue chegar naquilo? Né? E aí, essas pessoas falam comigo, pô, tem vezes que eu faço investimentos em aposta, que a aposta é praticamente equivalente a que um raio caia 2 vezes na minha casa. Mas, às vezes, eu acerto. Por quê? Porque eu já assisto o mesmo time, o mesmo jogo, do mesmo esporte, tem 10 anos, e eu tenho mais ou menos uma noção. A segunda parte, só para concluir, qual que é a melhor parte disso? Que ele tem a noção de que não toda vez vai ganhar. Essa parte que eu falo, que você tem que sempre colocar. Porque aí coloca Bitcoin no meio, coloca criptomoeda, coloca muita coisa. Cara, se você ver todos os gráficos, em nenhum o gráfico fez só para cima. Tem uma hora que você teve que perder. É volátil, pô. Tem uma hora que você teve que perder. E se o cara está falando que você só ganhou, tem algo errado ali. Esses são as pequenas pedrinhas que você tem que reparar.
Pô, todo mês eu vou ganhar. Todo mês você vai ganhar. Eu falei, caraca, mas todo mês eu vou ganhar, bicho. Show. Deixa eu ver o que é. Aí o cara fala lá, se for uma criptomoeda, se for uma ação, aí você coloca lá o número da ação. Aí vê o gráfico todo pipocado. Sobe, desce fundo, sobe alto, não sei quanto. E aí, infelizmente, se o cara for bom de lábio, ele vai falar, não, mas aí, quando ele chegou no pico, valeu pelo valor de quando estava embaixo, e não é assim que a conta funciona. Mas tem muita gente que cai. E aí fala, não, que se você pegar tudo e dividir, dá média, dá zero, aí você sempre ganha. Uma observação que muita gente não sabe é que a previdência social é uma pirâmide. Sim. Por que é uma pirâmide? Por que está colapsando no Brasil? E toda hora fala, reforma da Previdência. Reforma, Que deu ruim. Porque no passado, as pessoas faziam mais filhos. Sim. Né? As Hoje pessoas faziam mais A filhos. base da pirâmide está fraca. Exatamente. Aí, beleza, esse pessoal lá no passado, hoje está velho, está aposentando, Não morreram. faz mais filho. Não faz mais. Né? Morreu. E a galera nova, aí, beleza, a galera nova veio, passou a fazer menos filhos, né? Ou seja, menos capital humano no mercado de trabalho. E ainda tem outro porém. Muitas das mentes brilhantes, ou quem tem potencial, não está aqui. Não tá aqui, Está indo sim. embora do país. Isso eu ia falar. E aí, ou seja, tem mais gente aposentando ou aposentada e menos gente trabalhando. E tem que entrar dinheiro. Exato. É a pirâmide legalizada. Exatamente, a pirâmide legalizada. A pirâmide legalizada. A bonitinha. A bonitinha. Na época não tinha Aí como tem gente que colocar. acreditava que trabalhava esses anos todos e ia juntando. Não, você É, está trabalhando você para tá pagar a trabalhando pra pagar aposentadoria de quem já lá, está, isso entendeu? aí. Então, é um processo, gente, que é estudo, cara. Tudo é estudo, tudo é conhecimento. Sem esforço, cara. É, Normalmente isso aí. é furado. O cara que vem te oferecer um negócio que você não vai ter esforço nenhum. Eu comento muito com as pessoas, cara. Você quer saber como é que ganha um dinheiro bom em relação à empresa? Depois de 2 anos, você conversa. Porque o primeiro ano, o segundo ano é muito sangramento. Você sangra muito, você tem que colocar muito dinheiro teu para pagar a dívida aqui da empresa. Você tem que injetar muito dinheiro, você tem que às vezes fazer esses empréstimos malucos para pagar. Só que depois de um tempo, quando ele se paga também, você entra num processo que você teve muita coisa que você teve que abrir mão. E aí depois você começa a dar valor àquilo. Fala, é Deus que está me exaltando, né? A pessoa não tem equilíbrio emocional. Não, mas tipo... resenha todo final de semana. Não, entendeu? Exatamente. Esse é o processo que a gente Assim, também tem que compreender. Uma coisa importante assim que eu aprendi, eu acho que é importante falar isso aqui, que a gente falou aí dos judeus, que é difícil achar um judeu que não seja rico, né? E assim, uma coisa que a gente tem que ter, que a gente pode pegar deles, é esse instinto de sobrevivência. Cara, eu tenho que sobreviver. Sim. Eu não posso... E falando em relação às finanças, se tu perder teu dinheiro, teoricamente tu morreu, cara. Então tu tem que evitar isso ao máximo. Tu não pode perder seu dinheiro. Você não pode se envolver em algo que pode tirar teu dinheiro, mesmo que a chance de você perder seja mínima. Tu perdeu, só basta uma vez, não precisa 2 não. Uma perdeu, acabou. Oh. E assim, esse instinto de sobrevivência deles fez eles sobreviverem aos piores momentos e nos melhores momentos fazer igual o José no Egito. Isso. E comprando, aproveitando as oportunidades. E quando a gente vai olhar vai estudar um pouco mais sobre investimentos, a gente vai olhar os grandes investidores que administram hoje fortunas. Esses caras, eles nem sempre têm a mesma estratégia. Algum tem uma estratégia diferente da outra, um contradiz o outro, e é em relação a ganhar dinheiro, a investir, em como investir. Só que quando você vai olhar para a estratégia de defesa deles, de proteção, é quase a mesma. A gente não pode perder dinheiro. Isso aí. Não pode perder dinheiro. Aí você olha a rentabilidade desses caras nos melhores momentos dos mercados e tal. Às vezes eles perdem para o mercado. Mas nos piores momentos, eles estão muito acima do mercado. Então, não perder dinheiro dá a eles a oportunidade, nos piores momentos, que a gente chama de bacia das almas, de sair comprando tudo e aproveitar as melhores oportunidades. Quando volta, ele volta estourado. Cara, uma coisa que é importante sobre esse ponto ali, de a gente entender como é que funcionam as coisas, que é bom a gente captar e levar sempre às pessoas, é de que o Elon Musk se tornou famoso por pegar essa frase, isso que você falou, e botar numa frase, que é nunca coloque todos os ovos na mesma cesta.
Eu não sei se foi ele mesmo, cara. Não, Já não, vi essa frase tantas não, vezes. mas ele deixou essa frase famosa, porque ele jogou num dos primeiros discursos grandes. O Warren Buffett já tinha falado com outras palavras. O próprio James Simmons já tinha falado sobre isso. Fala as regras dos investimentos. Regra número 1, não perca dinheiro. Regra número 2, não esqueça a regra número 1. É isso aí. É isso aí. E aí, tipo assim, não sei mais ou menos quanto tempo vai sair. A gente está gravando dia 29 de outubro. Quando mais ou menos vai sair? Aí eu acho que só... Dezembro, mais ou menos? Lá pra frente. Então, gente, vocês estão ouvindo praticamente em dezembro. De Natal, a gente pode fazer... Não, mas então, quando sair, a gente vai fazer... Eu vou tentar fazer algo legal. Eu vou puxar... Deixa eu ver, acho que 3 dá. A gente vai fazer 3 kitzinhos desses livros, dos livros que a gente consegue passar para as pessoas, né? Provavelmente a gente vai colocar o 1 milhão, que é uma boa. Eu gosto muito de passar o Conhecendo uma Vida Financeira do Serbassi, né? Se o Luan tiver um também. A gente vai fazer 3 kits, aí você que está ouvindo aí vai ter um processo que é fácil e rápido. Quando saiu o podcast, os primeiros 3 que pediram pro Instagram da JNI o kit, esses primeiros 3 vão levar. Olha. Então já fica aí. É exclusivo. Não, a gente vai montar porque é necessário, cara. A gente fala sobre conhecimento, a gente fala sobre essas coisas, que a gente consiga levar isso também. Sim, Né? sim. E que, cara, se você tem 15 anos, tem 16, cara, tem 30, que você seja aberto a ler. Quanto antes, melhor. Quanto antes, melhor. E se já tá tarde não, cara. Isso Hoje aí. é o melhor O momento. anfitrião do podcast pode levar. Pode, velho. Pode Um não. livro que eu acho bacana que dá essa questão da mentalidade, né, do mindset, é aquele do Pai Rico, o Pai Rico, Pai Pobre, do Robert Kiyosaki. Provavelmente É um vai. livro assim que é famoso, às vezes por ser um livro muito disseminado, né, as pessoas não dão muita credibilidade, mas ele é muito disseminado porque ele é bom. É isso aí. Entendeu? Então, eu acho que vale a pena. Se você não leu, mesmo que você não seja um dos primeiros, procura esse livro aí que ele pode virar uma chave na sua cabeça em relação ao dinheiro. Isso aí. Gente, já estamos finalizando o nosso episódio. Foi muito bom conversar com todos vocês 3, aprendi demais, não sério. Porque realmente é uma coisa que eu não tenho domínio. E eu aprendi demais nessa mesa e eu espero que vocês sejam abençoados, né? Que esse possa ser pelo menos um start, né, na vida das pessoas para uma melhor saúde financeira, né? Sim. Para que não veja aquele lance, todo cristão precisa, sabe, de alguma ajuda. Não, que hoje você seja abençoado para você sair dessa posição, né, de quem recebe para quem fornece, para quem doa, né, para quem é provedor. Então, isso, abençoa a sua vida. Muito obrigado, Igor, por estar Foi um prazer vir como convidado. Uma Olha honra. só, hein? Olha só, hein? Tem nem vergonha de falar uma parada dessa. Jesus e João também, muito obrigado. Pô, eu Vocês que vão- agradeço, cara. Vocês Valeu, vão irmão. receber ainda muitos convites ainda. E- Creio que vamos Tamo junto. ainda falar muito mais, né, sobre essas questões, né, ainda. Vocês abriram um leque aqui de possibilidades, né, de investimento e Empreendedorismo, tem porque- bastante coisa pra falar. Porque esse foi um episódio bem geralzão, né? Não foi nada aprofundado. Por isso que eu falei, seja um start na sua vida para você ter uma saúde financeira melhor. Tá? Muito obrigado, Jesus. Uhum. Muito obrigado. Luan. Obrigado. Tamo junto. Só deixar uma coisa que é interessante. O Igor falou, cara, não existe tempo certo para iniciar. Não tem essa de vou começar segunda-feira. Cara, se tá sábado, meia-noite, pode ser. Se tá terça-feira, 3 horas da tarde, pode ser. Mas que Deus, ele faça isso em vocês também. Que ele gere em vocês essa vontade de crescer e crescer da maneira certa. Que Deus ele desperte isso em nós, nos dê ideias e que nós possamos mostrar para ele que se ele precisar das nossas finanças, nós estamos disponíveis. Amém. A palavra de Deus diz que ele dá semente ao que semeia, entende? E isso é muito sério, porque ele não vai dar recurso para quem não sabe usar, entende? Então, que vocês que estão nos ouvindo, cresça sim, sejam prósperos, mas glorifique a Deus, que
o seu dinheiro possa te impulsionar para que Deus seja mais glorificado, tá? E leva para vocês, eu aprendi muito aqui, aprendi muito, vou sugar o Jesus depois em outras ocasiões, tá? O Igor também e tal, foi muito bom esse momento aqui, muito obrigado e que Deus abençoe todo mundo aí. E é isso, galera, estamos finalizando por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Fique ligado aí no Instagram da JNI, também no Instagram da nossa igreja, Nazaré no Rio das Ostras. Também se liga lá no YouTube, né, no canal da igreja, se inscreve lá, porque também esse episódio em vídeo vai ser disponibilizado lá. Se inscreva para receber mais aí informações, cultos, a escola bíblica dominical, que também tem sido muito edificante, né, na vida das pessoas. E é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau e até a próxima. Valeu!